Olá, pessoal! Na aula de hoje, vamos dar continuidade à aula de fonologia. Na aula passada, estudamos um pouco de fonema. E na aula de hoje, vamos compreender a classificação dos fonemas. Então, como é que funciona a classificação dos fonemas? Eles se classificam em vogais, semivogais e consoantes. Neste momento, vamos estudar as vogais. Como você vê na tela, vogais são fonemas produzidos sem obstáculos pela boca. A, E, I, O, U. Ou pela boca e pelas fossas nasais. An, En, In, O, Um. Explicando melhor para vocês, quando eu falo sem obstáculos, é que a gente consegue naturalmente e tranquilamente falar as vogais A, E, I, O, U. Ou como elas são soltas. Elas saem sem nenhuma interrupção. E quando eu falo pela boca e pelas fossas nasais, é que ao mesmo tempo eu uso a boca, porque eu estou mexendo, estou utilizando aqui essa parte, e as fossas nasais. Ó minha voz mudando. A, E, I, O, U. Entendeu a diferença? E para colocar aqui como exemplo, vou colocar uma palavra aleatória, só para explicar que há vogais nessas palavras. Você já sabe, né? Temos aqui a palavra casa, palavra bola, entre outras. Vamos avançar. Neste momento, vamos aprender sobre as consoantes. Vendo na tela, são fonemas que encontram obstáculos a serem produzidos. Por isso, precisam sempre do acompanhamento das vogais. Então, a gente já tem aí uma dificuldade na hora que a gente vai falar, né? Na hora que está saindo o som. E como são representadas no nosso alfabeto as consoantes? Quem são elas? Vou colocar na tela para você ver agora. A gente tem a letra B, letra C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X e a letra Z. Essas são as nossas consoantes do nosso alfabeto. Bora avançar de novo. Coloquei nessa ordem vogal, consoante, semivogal, de propósito. Vou deixar as semivogais para o final, porque a gente precisa de uma compreensão melhor. Vamos lá. As semivogais são fonemas que possuem o som de I ou U e elas ficam apoiadas em uma vogal na mesma sílaba. E quais são as semivogais do nosso alfabeto? Vou colocar ali no cantinho, presta bem atenção. A gente tem a letra I, U, E, O, M, N, W e Y. Guarda aí, tá? Guarda aí o Y pro final. Érica, você não falou que o I e o U são semivogais? Falei. Mas eu quero que você compreenda que todas essas letras que eu coloquei aí na tela, elas são consideradas semivogais, porque elas possuem o som de I ou o som de U. Então, quando você lê na palavra uma dessas letras aqui e o som dela sair como se fosse o I ou o U, aí ela é uma semivogal. Vou dar um exemplo? Vou dar um exemplo. Tem aí algumas palavras na tela que para o pessoal que faz parte do nosso grupo está no material essas mesmas palavras bem explicadas para você entender melhor como é que funciona o som. Então, nessa parte do vídeo é muito importante você estar com o material e o vídeo para você ver como é que vai ser sonoramente esse momento, tá certo? Então, recapitulando, essas semivogais acima, aqui, deixa eu marcar. Para ela ser uma semivogal, ela tem que emitir o som de I ou U. Como? Temos aqui a palavra pai, né? P-A-I, pai. A gente já viu que a gente tem uma possível semivogal aqui.
Quando a gente lê pai, essa palavra, essa letra no final, a letra I. Quando a gente lê a palavra pai, a letra I aqui que foi marcada por mim agora, ela emite o som de I ou U? Sim, ela emite. Então aqui o pai. Então a gente tem uma semivogal. Na palavra pão, como a gente sabe que o O possivelmente é uma semivogal, quando a gente pronuncia pão, a letra O, ela emite o som de I ou U. Vou fazer para vocês. Pão. Ouve bem o que eu falei. Pão. Sim, ela emite o som de U. Então, a gente escreveria, sonoramente falando, assim. Pão. Estão pegando exatamente isso que a gente identifica como semivogal. Agora falando do M, aqui na palavra cantam, como é que a gente vai localizar ele como uma semivogal? Quando a gente fala cantam, preste atenção na minha pronúncia aqui. Cantam. O M tem som de I ou de U? Tem som de U, né? Ó. Cantam. Cantam. Não é? Tá percebendo? Da mesma forma, a gente localiza aqui o N. E como é que a gente pronuncia essa palavra glútens? Olha o som. Glútens. Glútens. Tá vendo que o N, ele vai ter o som de I? Então fica assim, ó. Glútens. Concorda comigo? Na palavra windsurf, vou repetir. Windsurf. Você já percebeu que o W sai com o som de U? Então ficaria assim, ó. Wind surf. Concordam? Então, para você conseguir localizar se tem ou não o som de U, basta você ficar pronuncia várias vezes, fica falando várias vezes. Aí você vai, realmente ou não é. Aí você vai saber se é uma semivogal ou não. E aqui, na palavra boy, localizamos o Y. E, logicamente, na pronúncia, a gente localiza boy, o Y saindo com som de I. Então, basta você ficar pronunciando como eu falei agora há pouco. Então, preste atenção que isso é bem facinho. Mas também, a gente tem que compreender que o Y, eu estou dizendo aqui que ela é uma semivogal. Mas o Y pode ser também uma vogal ou um ditongo oral, que é o que eu vou explicar agora para você. Então, presta atenção que é super fácil. Então, veja aqui na tela que eu coloquei uma atenção para você. É mais para você se ligar e verificar e ver que você não vai errar, tá? É só saber esses 3 pontos. Você vai localizar bem, é super simples, eu vou explicar. Tem um exemplo aí na tela, vou pronunciar para vocês e vocês vão compreender fácil. Y é uma vogal? Ele é uma vogal quando ele for a base da sílaba. Exemplo aqui, eu coloquei para vocês, ó. Chantilly. Chantilly. O Y aqui é a base da sílaba. Na separação da sílaba, ela aqui é a base, é a parte importante, então ela é a vogal, tá certo? Ele é uma semivogal? O Y pode ser uma semivogal? Sim, pode. Quando? Quando tiver apoiada em uma vogal. Motoboy. Tá vendo aqui? Ele tá precisando... Ele precisa de uma vogalzinha aqui para apoiar, para ajudar ele a ser pronunciado. Motoboy. É diferente de ele como sendo a base. Chantilly. Você vê que a pronúncia dele é mais evidente. Ele aparece mais. Aqui, na semivogal, ele tá precisando de um apoiozinho para ser pronunciado. E ele também pode ser um ditongo oral decrescente. Certo? Como? Quando ele tiver uma pronúncia de I. Como podemos ver aqui, que eu coloquei para vocês o exemplo, a palavra bite. Então, toda vez que tiver I,
O Y, ele é um ditongo oral decrescente. Então, essa é a função do Y aqui para a nossa compreensão. É fácil demais, tá certo? Pessoal do nosso grupo, vê essa aula, vê o PDF que eu estou mandando para vocês. O PDF tá bem explicativo, várias setinhas, várias coresinhas para compreender bem e fixar. Quanto mais demonstrativo, mais fica guardado na mente e você consegue relembrar depois, tá certo? Então, a aula de hoje termina por aqui. Vai ter a parte 3, a parte 4, a parte 5 e vai continuando. Então, se você quiser fazer parte do nosso grupo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Nossa equipe vai organizar tudo direitinho, vai explicar como que funciona, tá certo? A gente tá estudando português do zero. Essa é a parte 2 de fonemas. Já estudou a parte 1, já tem material lá. Tem outros materiais de outro assunto também que a gente tinha iniciado, antes da gente concordar em tratar o português do início. Então tá bem didático, as aulas são pequenas para boa compreensão. Então até a próxima aula!